Olha, olha, ter vários imóveis parece sinônimo de segurança, né? Mas a verdade é que, sem uma boa estratégia, esse patrimônio todo pode virar uma fonte de dor de cabeça, de risco mesmo. Então, nessa nossa análise, a gente vai muito além daquela simples administração do dia a dia. A ideia é explorar como proteger e, claro, multiplicar um portfólio imobiliário. Como transformar esses ativos num legado que realmente vai durar. O nosso roteiro aqui é bem direto, viu? Primeiro, a gente vai entender qual é o dilema de quem tem imóveis. Depois, vamos apresentar uma abordagem estratégica com seus 6 pilares. Para ficar bem claro, vamos ver a diferença na prática comparando dois cenários e analisando um estudo de caso. E no final, o grande objetivo: como construir um legado de verdade. Vamos nessa? Bom, vamos mergulhar fundo nisso então. Pensa só. Toda pessoa que tem múltiplos imóveis, não importa se foi por herança ou por investimento, acaba lidando com uma série de preocupações, de ansiedades, que nem sempre ficam ali visíveis, sabe? Ficam meio que por baixo dos panos. E a pergunta-chave que pouca gente para pensar é essa: quais são os riscos que estão escondidos num portfólio de imóveis? Porque, olha, o perigo de verdade não são aqueles probleminhas do dia a dia, um vazamento aqui, uma conta atrasada ali. Não, são os riscos na estrutura, aqueles que podem, de uma hora para outra, comprometer tudo. E o que seriam esses riscos ocultos? Bom, a lista é grande. Pense em documentação toda espalhada. Isso pode travar uma venda na hora H. Ou então penhoras que surgem do nada por causa de outras dívidas. E aquele imposto sobre ganho de capital altíssimo que com planejamento poderia ser bem menor. Contratos de aluguel que são frágeis, que não protegem de verdade. E o ponto mais delicado de todos, a sucessão, que sem planejamento vira um verdadeiro campo de batalha familiar. E sabe qual é a raiz de tudo isso? É agir sempre no reativo, só apagando incêndio, em vez de construir uma fortaleza de verdade. Então é justamente para combater essa coisa de apagar incêndio que surge uma nova filosofia. A ideia aqui não é só administrar, sabe? É ir além, é proteger e multiplicar de forma inteligente e estratégica aquele patrimônio que já existe, que já foi construído com tanto esforço. A missão é bem clara, é botar a casa em ordem. O que isso significa na prática? Significa organizar a papelada toda, criar barreiras de proteção, tanto legais quanto fiscais, contra qualquer risco. E o mais importante, fazer o patrimônio trabalhar para os donos, gerar renda passiva hoje e garantir uma transição tranquila, suave para a próxima geração lá na frente. E essa metodologia toda tem um nome, que é a Gestão Patrimonial IVR. A gente pode pensar em IVR como um tripé: inteligência, valorização e risco. É uma abordagem que junta a análise técnica dos imóveis com uma visão bem afiada da parte tributária e societária. E aqui está o pulo do gato. O foco não é só o tijolo, o imóvel em si. O foco é na estrutura completa que sustenta e protege essa riqueza toda. Certo, mas como é que isso funciona na prática, afinal? Bom, essa metodologia se apoia em 6 pilares, 6 fundamentos essenciais que cobrem todas as áreas do patrimônio. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Olha aí os 6 fundamentos. Tudo começa com a aquisição estratégica, ou seja, garantir que cada novo imóvel comprado venha para somar, para fortalecer o portfólio. Depois, o planejamento tributário, que é para otimizar e muitas vezes até recuperar impostos. O terceiro é a estruturação de uma holding, que é basicamente uma empresa para organizar os bens. Aí vem a gestão das locações com contratos super bem amarrados, blindados mesmo, para garantir a renda. O quinto, importantíssimo, é o planejamento sucessório, para a transição ser tranquila, sem briga. E, fechando tudo, a proteção patrimonial, criando escudos legais para os bens. O legal é que um pilar fortalece o outro, sabe? Tá tudo conectado. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental: a legalidade. A gente não está falando de fórmula mágica, de jeitinho, de atalho duvidoso, nada disso. Uma proteção patrimonial que funciona de verdade é construída com estratégias jurídicas sólidas, 100% dentro da lei. É isso que garante segurança e principalmente tranquilidade no longo prazo. Isso também mostra outra coisa. Uma gestão dessas não é um trabalho de uma pessoa só. De jeito nenhum. A grande força dessa abordagem está na integração, em juntar a experiência do mercado imobiliário com a de advogados e contadores super especializados. É essa união que garante que todas as pontas estejam amarradas, que tudo esteja perfeitamente alinhado. Para deixar tudo isso bem concreto, bem fácil de enxergar, não tem nada melhor do que uma comparação direta. Vamos visualizar agora a transformação que uma gestão estratégica de verdade pode causar.
De um lado, a gente tem a realidade da maioria das pessoas, um portfólio gerenciado no improviso, de forma reativa, e do outro lado, o resultado de uma abordagem profissional integrada. A diferença? Bom, a diferença é gritante. Vamos analisar esse quadro ponto a ponto. Sem gestão, a documentação é um caos total. Os riscos jurídicos, uma verdadeira bomba relógio. Os impostos são pagos sem nem pensar, no automático. A renda de aluguel vive naquela montanha russa, super instável. E a sucessão? É praticamente um convite para o conflito. Agora olha o outro lado, com a gestão profissional. Tudo se inverte. Os documentos viram dossiês organizados. Os riscos são mapeados e controlados. Existe um planejamento tributário de verdade. Os contratos são sólidos. E o plano de sucessão? Ele traz paz. No fim das contas, é trocar a incerteza pela previsibilidade. Beleza, já vimos a teoria, já vimos a comparação, agora vamos para a prática mesmo. Vamos analisar um caso real, para ver como todos aqueles pilares se conectam para, de fato, transformar o patrimônio de um cliente. O perfil do cliente é um que a gente vê bastante por aí. Um investidor que, ao longo do tempo, acumulou um portfólio bem legal. 8 imóveis urbanos e 2 rurais, mas sem uma estrutura única, sem uma organização central. Era aquela mistura de ativos urbanos para aluguel e umas propriedades no campo. E o plano de ação foi bem completo. O primeiro passo foi a regularização de todos os imóveis, deixar as matrículas tinindo. Depois, a parte de licenciamento, principalmente das áreas rurais com o georreferenciamento, que é aquele mapeamento oficial do imóvel, e as licenças ambientais. Com tudo em ordem, partimos para a otimização. Instalamos energia solar, fizemos uma revisão tributária completa, pente fino mesmo. Alinhamos isso tudo com o planejamento de aposentadoria do cliente e, para fechar com chave de ouro, a estruturação, colocando tudo debaixo de uma holding, aquela empresa familiar que organiza e protege os bens. E o resultado? Bom, o resultado final fala por si só. Um portfólio que ficou 100% regularizado, mais rentável, com os riscos lá embaixo e com um plano de sucessão prontinho, esperando. Ou seja, o improviso saiu de cena e deu lugar para a estratégia. Aquele monte de ativos soltos virou um sistema, um organismo coeso e muito mais eficiente. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final, que é o que amarra todo esse conceito. Porque gerenciar um patrimônio não é só pensar no agora, no presente. É muito mais sobre garantir que todo aquele valor construído com tanto suor não se perca no tempo, que ele continue, que ele perdure por gerações. E para quem está ouvindo e pensando, ok, mas por onde eu começo? Existem pontos de partida bem claros. Tudo pode começar, por exemplo, com um diagnóstico patrimonial 360 graus, para tirar uma radiografia da situação atual. A partir daí, dá para traçar um plano de reorganização de 90 dias para ter resultados rápidos. Ou então focar em pontos específicos, como uma gestão de locações premium ou um projeto focado só em garantir uma sucessão em paz. São soluções práticas para problemas que parecem muito complexos. E assim a gente encerra, com uma última reflexão. Um patrimônio imobiliário é muito mais do que só tijolo e terreno, né? É a materialização de uma vida inteira de trabalho. Então, a grande questão que fica é: a estrutura que sustenta esse patrimônio hoje, ela é forte bastante? É forte o suficiente para protegê-lo amanhã e, mais importante, para as próximas gerações que ainda virão? Fica aí o pensamento. Muito obrigada pela companhia.